Eu acho que agora já está valendo, não é isso? Eu acho que vocês estão com a minha tela e Isso, agora dá para ver, devem estar me professor. escutando. Pronto, então eu falo e por enquanto só o seu áudio também está funcionando. Você serve como moderador, não é isso? Isso, perfeito. Aí o senhor pode projetar a mesa naquele modo de apresentação de aula que a gente consegue ver aqui, tá bom? Certo. Então, assim, a ideia que eu fiz aqui dessa aula é que ela fosse uma aula justamente para aproveitar esse formato, que eu já fiz algumas videoconferências. Então, existe uma maneira boa de usar isso aqui de uma forma mais discursiva, como se a gente estivesse sentado conversando, não ser bem uma aula, mas sim uma discussão sobre o assunto, já que é um tema cotidiano, né? Alguns de vocês já podem não ter estudado isso, mas tem um conceito formado básico sobre o assunto, né? Então, eu juntei vários pedaços, na verdade, de aulas que a gente vai dando num canto e no outro, e embora isso possa ser trazer uma certa dificuldade por ficar um pouco bagunçado, na verdade, eu acho que dá mais margem para que a gente está conversando e deixa uma coisa um pouco mais solta, solta no bom sentido. Tá? Então, eu acho que, Daniel, eu acho que você tem como identificar se alguém quer fazer alguma interrupção aí e avisar de alguma forma. Tem como fazer isso? Tenho sim, professor. Na verdade, a gente reservou um momento posterior para o pessoal fazer as perguntas, mas se o senhor preferir, a gente pode fazer durante a própria apresentação também, tá? Eu prefiro que seja algo mais conversado, mais discutido mesmo. Eu acho que vai ser mais produtivo, tá? Porque, como eu falei, é um tema comum, um tema que todo mundo já tem uma certa opinião formada e, às vezes, durante a apresentação, já surge alguma dúvida, já surge alguma coisa que a gente precise já esclarecer de imediato, para não ter que esperar até o final, tá? Tá ok. Então, Então, eu vou só explicar começando para o assim, pessoal. foi me pedido para falar. Sim, explica aí, pode explicar, Daniel. Pronto, pessoal, rapidamente. Quem tiver alguma questão, então, como o professor Rodolfo abriu para a gente fazer as perguntas na própria apresentação, vocês têm um espacinho aí no sistema do webinar que ele permite questions. Então, vocês podem escrever a questão e eu vou lendo durante a apresentação e vou falando para o doutor Rodolfo durante a apresentação. Eu abro o microfone de vocês também, se for o caso, tá? Então, podem ir fazendo perguntas a partir de agora, tá ok? Aquilo que eu falei antes, então, não vale mais. Vocês podem fazer perguntas a partir de agora mesmo, escritas, e aí eu posso abrir o microfone de vocês ou então, quem não tiver com o microfone, eu mesmo posso ler a pergunta, tá bom? Então fiquem à vontade para fazer perguntas desde já. Certo, certo. Então, inclusive, assim, a primeira parte, eu pensei até em colocar o vídeo e tudo, mas porque a primeira parte ela é muito falada, né? Muito descritiva e não tem um slide específico para isso. Foi pedido inicialmente para falar da importância da doação de sangue. Eu acho que é um tema que não tem muito que perder tempo com ele, porque é patente a importância da doação de sangue. Existem diversos procedimentos médicos, diversas condições clínicas, essas doenças, no qual a transfusão de sangue é a única opção. Sinal, hoje em dia a transfusão de sangue ela só é indicada mesmo quando não existe outra opção de tratamento. Então, a gente indica a transfusão de sangue apenas nessa condição, sabendo que hoje a única forma de obtenção de sangue, de um dos hemocomponentes, tá? É através da doação de sangue. Mais especificamente, a gente comenta muito a questão da hemácia. Então, normalmente, quando a gente fala uma bolsa de sangue, a gente está falando de uma bolsa de hemácia. Lembrar que o sangue, hoje em dia, ele não é mais sangue total. Ele é em torno da década de 70, foi visto que deu um problema aqui no computador. Eu vou fechar aqui e ver o que acontece. Bem, então foi visto que, na verdade, usar sangue total traria uma certa dificuldade de manejo, que seria mais interessante usar o sangue fracionado. Esse sangue fracionado ele é centrifugado e a gente usa apenas o que é necessário. Se o paciente está precisando de transfusão de hemácias, a gente transfunde hemácias. Se está precisando de transfusão de plaquetas, a gente transfunde especificamente concentrado de plaquetas. Tá? Então, isso já vem desde a década de 70 e ainda não existe um método, né, um método disponível de produção de sangue de forma industrial. Hoje eu estava conversando com
predecessor aqui do Banco de Sangue, que era diretor aqui do Banco de Sangue já há muito tempo, já se aposentou. Ela disse: desde que eu me formei, que dizem que vão fazer sangue artificial. Até agora, nada. Bem, pois é mais ou menos isso. É mais ou menos isso porque hoje, já através da tecnologia de células-tronco, a gente tem uma possibilidade real, já foi produzido hemácias e plaquetas in vitro, mas ainda não em quantidade suficiente para ser usado numa transfusão. É natural pensar que no futuro distante, tá? Não no futuro breve, no futuro distante mesmo, tem bioreatores que possam fornecer o sangue. Eu acho que eu também vou me aposentar e não vou chegar a ver esse momento, né? Acho que até lá vai haver uma transição na qual vai até estar disponível esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, mas que só olhasse para todo mundo aqui. Daniel, está tudo funcionando direitinho? Tudo ok, professor. Está dando umas mensagens de erro aqui, eu vou ignorar. Bem, então vou deixar até aberto aqui o PowerPoint, porque essa imagem não tem muito a ver com a aula. Então vai ter um período, certamente, de transição, quando surgir o sangue artificial, ele vai estar extremamente caro, vai ter muito trabalho para poder transfundir alguém com esse sangue artificial, devido ao custo mesmo. Não é nada, e vamos ter, em vez de ter que, atrás do doador, ter que convencer ao plano de saúde da importância da transfusão. Até lá, então, atividades como essa, de mobilização para encontrar doadores, é extremamente bem-vinda, né? As questões históricas, eu já falei, então, que a fracionamento desse sangue foi em torno da década de 70. Depois da década de 70, já na década de 80, iniciou o processo de sorologia, tá, do sangue. É bom lembrar que no final da década de 80, no Brasil, no início da década de 80, nos Estados Unidos foi quando veio a epidemia de AIDS. Isso trouxe um problema seríssimo para a transfusão, e, por incrível que pareça, acabou se tornando algo benéfico. É até estranho dizer isso da AIDS, certo? Mas que se percebeu que seria extremamente importante profissionalizar e melhorar todo esse processo de controle de doação e transfusão de sangue. Então foi um caos, a princípio, até um desespero, né? Quando surgiu a AIDS, não existia um teste para saber se o doador tinha AIDS, e alguns pacientes realmente diversos, hemofílicos, né, especificamente, que ficaram mais marcados, e contraíram AIDS através da transfusão. E desse aprendizado da pior maneira possível, foi então um salto enorme da hemoterapia, de se perceber que precisávamos melhorar ainda mais a nossa atividade de controle do sangue. Tá? O sangue, então, também, desde a Constituição de 88, a doação dela deve ser voluntária e altruísta. Tá? É isso que tem lá, inclusive. Antes disso, era permitido pagar para alguém doar sangue. Até hoje ainda se pergunta por que não é permitido pagar para doar sangue. Eu acho muito estranho ficar falando aqui sozinho. Mas, então, alguém acha que deveria pagar para doar sangue? Se ninguém falar, vai ter que ser Daniel falar. Vamos me ajudar então, pessoal. Todo mundo pode perguntar aí. Acabou cortando aqui, Daniel. Estou dizendo assim, ó, tá difícil achar doador. Por que é que a gente não dá uns trocados para alguém vir aqui doar 50 conto? Vai vir um monte. Ó, tem uma pessoa querendo se manifestar. O Rafael tá querendo falar. Vou abrir o microfone dele. Pode falar, Rafael. Oi, gente, boa noite. Boa noite, doutor. Oi, boa noite. Então, eu acho que por exemplo, você pagar uma pessoa seria o mesmo efeito de uma doação de um rim, um fígado. Aí poderia se tornar um comércio, o que não é o ideal.
Certo, certo, entendo. É uma posição interessante. Mas comércio, só pela palavra comércio, ou pela forma de atuação do comércio, ele não é necessariamente uma coisa ruim, né? Alguém, né, poderíamos organizar um grupo de pessoas cujo emprego delas fosse doar sangue. É um emprego até louvável, né? Mas e as ações de má índole? As má índoles, como assim? A gente sabe que existe o tráfico de órgãos, né? Que é muito comum. Imagina se fosse um negócio permitido. Aí deixaria de ter tráfico, né? Aí seria gerido e regulado. É o mesmo processo ainda com relação às drogas, né? Dizem que é melhor liberar porque aí pelo menos vão botar ordem na casa. Mas é assim, vamos pensar dessa forma. E a FIFA, um dia eu estava conversando com um amigo meu, ele estava me dizendo que é um absurdo o dinheiro que a FIFA ganha, o dinheiro que a FIFA tem, e aí ele fica selecionando no país voluntário para trabalhar na Copa. Aí ele particularmente achou isso um absurdo. A questão é que, se de repente a FIFA selecionasse pessoas pagando, bem, é um trabalho de voluntário que faz na FIFA, lá no Copa, um trabalho não especializado, tá? Dependente de você pagar ou não, não seria um pagamento alto, né? Não seria um valor muito alto. Tá? Seria por volta disso, 100 contos por dia, uma coisa assim. Então, iria selecionar um grupo de pessoas que, então, talvez não estivesse tão comprometido com o jogo, com a apresentação que a FIFA quer. Se é voluntário, então você sabe que quem vai é porque efetivamente quer ver a coisa acontecer. Não está lá por causa do dinheiro, quer ver a coisa acontecer, quer que fique legal, quer que fique bonito. Então, na verdade, a FIFA não paga esses voluntários, não é por questões financeiras, é mesmo por questão de estratégia. Da mesma forma, foi a questão da doação de sangue. Quando se pagava para alguém lá doar sangue, existia uma seleção de pessoas que estavam mais necessitadas desse dinheiro e no contexto, especialmente na época, talvez nem tanto, mas hoje, imagine hoje, quantas pedras de crack dá para comprar com 50 contos? Dá para comprar bastante pedra. Então, o que ia ter de drogadito aqui para doar sangue ia ser uma coisa. E um sangue de baixa qualidade. E foi visto realmente que esses doadores, na época, permitido, os doadores remunerados, eles tinham uma positividade sorológica maior. Então, foi optado por fazer esse tipo de doação voluntária como é hoje. Tá? Por enquanto, alguma dúvida, alguma coisa? Pode prosseguir, professor. Por enquanto, nenhuma questão. Ninguém se manifestou. Então, tá bom. Eu vou aqui dar, então, Então, já falei da importância, não tem muito o que falar. Falei umas questões históricas, tem uma questão histórica, umas questões históricas bem interessantes, que são praticamente mito, de achar que sangue deixa a pessoa mais forte, você toma o sangue do inimigo. Dá para fazer uma aula muito bonitinha quanto a isso, mas aí vocês, na verdade, estariam perdendo tempo, poderiam ler isso em livro, de forma bem interessante. É interessante, mas eu acho que não é bem o escopo da aula. Eu acho que o grosso do histórico é saber disso, que eu falei com relação à evolução das sorologias a partir da década de 70, o desastre da AIDS, né? A questão da modificação a partir da Constituição de 88, que toda doação tem que ser voluntária e altruísta. Outra questão histórica importante é a formação dos bancos de sangue, né? Essa questão de você doar para alguém que ainda não está precisando, né? Você doa e que uns dias alguém vai precisar do sangue e vai doar. Isso não é uma coisa tão nova assim, né? Na verdade, é coisa a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, que foi feito. Na Primeira Guerra Mundial, já havia um sistema de transfusão de sangue. Tá? Na virada do século, a Revolução Industrial, muita coisa, e inclusive o aumento da transfusão. Tá? A Primeira Guerra, que foi ali já depois da virada do século,
foi uma prova de fogo para a necessidade de sangue. Então, foi criado um sistema de doação braço a braço. Então, se classificava as pessoas ali e quando sabia que uma pessoa O estava precisando, você ia lá e catava uma pessoa O, passava do braço do outro, de um para o braço do outro, a transfusão de sangue. E dificuldade enorme com relação a isso, até que foi detectado, foi inventado, talvez a palavra seja essa, a questão do anticoagulante. Então, você poderia colocar o sangue do doador no anticoagulante e estocar isso de alguma forma. Hoje em dia é estocado em geladeira, de forma extremamente controlada e com preservantes. Hoje em dia não se usa só anticoagulante, se usa anticoagulante com substâncias preservantes, e esse sangue pode durar até 42 dias estocado. Tá? Na época, claro, começou muito devagar, com o tempo de estocagem muito menor, e com todas as dificuldades de você lidar com um material ainda muito incipiente. Né? Você já deve ter visto em filmes a transfusão feita através de frascos de vidro a vácuo, né? Com risco de contaminação, agulha reesterilizada. Então, aqui tem um pessoal aqui que eu vejo que não é de Natal, né? Então, quem é de Natal conhece aqui o Banco de Sangue. O Banco de Sangue fica em frente ao Hospital Universitário Nofre Lopes. Ele tem esse nome porque ele foi o primeiro banco de sangue de Natal. Ele veio bem antes do Hemonorte, né? E passou por essas fases. Então, hoje aqui a gente ainda tem funcionários prestes a se aposentar, cuja função era amolar a agulha de doação de sangue. Eu não soube dessa história porque meio que abre a mente de saber que, putz, até esses dias, porque a pessoa está trabalhando, então também não foi tanto tempo atrás assim, não. A agulha de sangue era reesterilizada e era amolada aqui para o pessoal. Então, uma evolução muito grande, obviamente, especialmente com relação à esterilidade, e um controle rigorosíssimo sobre a transmissão de doenças. Tá? Passando já agora para a questão da triagem clínica, vamos agora entrar numa parte mais aula mesmo, com PowerPoint. Então, o primeiro passo, então, é feito na recepção, onde é feito um cadastro do candidato, uma triagem clínica, tá? Que é, na verdade, dividida em uma pré-triagem, isso normalmente é feito por um técnico de enfermagem, avaliada a pressão arterial, peso, pulso e altura. Uma triagem hematológica, que se vê o hematócrito ou hemoglobina, e uma entrevista com um profissional de saúde. A portaria fala em profissional de saúde tecnicamente capacitado. Vamos ver se na verdade, travou aqui. Ó. Vamos ver o que foi que houve. Então, aqui uma fotinha, tá, os doadores, aqui lá no Hemonorte. Na verdade, assim, layout antigo, né? Eu sei que houve uma reforma lá. Eu não sei exatamente como é que está agora. Certo, tá. Então, uma identificação clara e inconfundível do candidato à doação de sangue. É feito em formulário próprio, segundo o RDC, e os seguintes dados são necessários. Nome completo, filiação, data de nascimento, sexo. Então, vários dados garantem que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Poxa vida, eu estou passando assim, não é por nada, é porque do jeito normal não está passando, não. E, principal de tudo, isso aqui são dados que eles fornecem, mas o principal de tudo tem um documento de identidade oficial com foto. Né? Esse que agora vai. Esses são os exemplos. E o estudante clube, uma carteira de estudante por uma entidade oficial também está valendo.
Está dizendo que não, mas na verdade isso depende às vezes de hemocentro para hemocentro. Uma entidade oficial mais organizada, muitos hemocentros estão aceitando. Essa é a pré-triagem, então, com verificação da pressão arterial e dos sinais vitais. Segundo a RDC, então, a sistólica não pode estar mais do que 180 nem sistólica não pode estar mais do que 180, que está ao contrário, nem menos do que 100. E a diastólica também não pode estar mais do que 180, nem menos do que 60. A temperatura não pode ser mais do que 37 graus e a frequência do pulso não pode ser menos de 60, nem mais do que 100. Coisas meio óbvias, na verdade, vocês não precisam decorar isso é do dia a dia do pessoal, mas vocês terem uma ideia, então, de como funciona. Tá? Lembrar aquela história que para doar a pessoa tem que ter pelo menos 50 quilos. Determinação do hematócrito. Existem formas aí que variam de como determinar esse hematócrito. Na maioria dos locais é feito através de punção do dedo, eu não sei se pela transmissão vocês conseguem ver, semelhante ao diabético lá, que faz o teste de HGT, né, para ver a glicose, dependendo de onde vocês estão. Aqui chama HGT aqui em Natal, dependendo de onde vocês estão, chamam DASH, ou o nome mais certo é a glicemia capilar. Tá? E aí você coloca num tubo de microhematócrito, centrifuga e você tem um hematócrito de forma rápida e simples. Né? Para homem tem que estar acima de 39, para mulher acima de 38. Alguns centros preferem fazer direto a hemoglobina, a dosagem de hemoglobina, que é mais fidedigna. Você precisa também de uma entrevista com o serviço social, acho que não vale a pena a gente insistir muito nessa área. E uma entrevista clínica, que consiste em uma avaliação da história clínica e epidemiológica do estado de saúde, dos hábitos e do comportamento do candidato de doação, para determinar se o mesmo está em condições de doar sangue, sem que haja prejuízo à sua saúde e à do receptor. Então, o triador ele está sempre com isso em mente. Tá? Se vai ser arriscado para o doador doar, ou se vai ser arriscado para o paciente, posteriormente, receber esse sangue. Né? A entrevista tem que ser individual, não pode ser coletiva, não pode ter absolutamente ninguém junto do entrevistado, tá? Em ambiente que garanta a privacidade e o sigilo das informações. São feitas perguntas um pouco desconcertantes, quem já doou sangue sabe, e devido à importância de uma resposta fiel e honesta, é importante que haja, então, esse ambiente bem adequado. Tá? Pode ser um médico ou profissional de saúde do nível superior qualificado e capacitado, como eu havia falado. Ou seja, pode ser médico, mas pode ser também enfermeiro, pode ser farmacêutico, desde que submetido a uma qualificação e capacitação comprovada na área. A doação em si, o que diz isso aqui é isso, que a doação em si é que tem que ter uma supervisão médica para que haja um cuidado sobre algum efeito adverso que o doador possa sofrer, especialmente hipotensão. Eu vou falar um pouquinho aquilo. Não, eu vou falar logo, então, com relação às possíveis complicações que o médico, então, pode enfrentar durante a doação. Tá? Estados de ansiedade, uma hiperventilação. Eu sei que tem muita gente assistindo a aula de períodos iniciais de curso, então, talvez tenha alguém mais antigo. Então, um tipo de comportamento ansioso bem característico é a hiperventilação, tá, psicogênica. É o tipo clássico de histeria que você vê em filmes, o pessoal lutando a pessoa para respirar num saco. Tá? Isso leva, depois de um tempo, a um quadro de alcalose respiratória, com mal-estar, e gera um ciclo vicioso de mais ansiedade e mais mal-estar. Então, é frequente em unidades de saúde esse tipo de coisa acontecer. Outra coisa que acontece com certa frequência, na verdade, é a hipotensão, alterando o sangue da pessoa. É possível que ele tenha um quadro de hipotensão, na maioria das vezes a melhor atitude é deitar o paciente, no caso do doador, né, em uma superfície plana e, se possível,
colocar ele com a cabeça mais baixa. Então, imagine uma cama no qual a cabeceira é mais baixa do que as pernas. Essas cadeiras de doação de sangue, você vê, a maioria delas tem essa possibilidade de fazer esse posicionamento. Né? Essas são as mais frequentes. Hematomas locais também podem acontecer. No geral, não chegam a causar um comprometimento maior, a não ser modificação da cor. Em casos mais sérios, pode haver realmente abaulamento e dor na região. Então, precisa de um tratamento mais direcionado. Muito raramente, essa hipotensão que eu falei no início, está dando erro o tempo todo aqui. Pronto. Agora não vai aparecer mais nada. Então, essa hipotensão, ela pode ser associada também à bradicardia, alguns sintomas mais intensos, por isso precisa da presença de um médico e de material de emergência próximo ao ambiente de doação. Isso é extremamente raro haver algo mais sério durante a doação, mas precisa estar preparado. Então, o triador, frente a frente ao candidato à doação, tem a oportunidade de avaliar, de acordo com os requisitos e critérios para essa RDC aqui. Ela é uma RDC mais antiga, na verdade, no final vou falar qual é a que está valendo. Situações em fase que nenhum teste laboratorial pode diagnosticar. Tá? O interessante, então, é que a gente tem um triador experiente e um candidato à doação consciente de que qualquer fato que ele venha a omitir pode comprometer seriamente a saúde da pessoa. Então, a triagem clínica é fundamental para detectar doenças para as quais não são realizadas triagens sorológicas, e situações de risco para infecção transmitida pelo sangue, com possibilidade de o doador estar no período de janela imunológica. Tem até ela perguntando o que é janela imunológica. Eu não vou ler isso tudo, mas janela imunológica é o período em que a infecção ainda não houve viragem, que é o termo que a gente usa, do teste sorológico para detecção, mas que já existe circulação do patógeno e que ele já pode ser transmitido. Tá? Isso varia de doença para doença. Aqui tem esse exemplo de a mais longa ser da hepatite C, com 70 dias, que é realmente um tempo bem prolongado, no qual a sorologia é negativa, mas o doador já pode transmitir hepatite C. Por isso mesmo, mais recentemente, no ano passado, foi muito comentado no meio da hematologia, que foi implementado um novo teste para HIV e para hepatite C, que é o NAT, né? E ele reduz significativamente esse tempo de janela imunológica. Então, o teste antes era feito com sorologia. O que é isso? Ele vai procurar a sorologia, ele procura o anticorpo contra a hepatite C. Tá? O NAT, ele pesquisa o DNA da hepatite C. Então, é um teste extremamente mais sensível, tornando a transfusão mais segura. Então, voltando à questão, né, de que devemos ter proteção tanto ao doador quanto ao paciente. Ao doador, então, evitar portadores de condições clínicas que poderiam agravar com a doação e eliminar candidatos à doação em condições de doenças infecciosas, né, como poderia ter infecção. Então, como eu estou detalhando essa questão da triagem clínica, estou vendo que o tempo está passando relativamente rápido, porque é uma situação em que as pessoas têm muita dúvida e questionam a imagem. Imagino que quando vocês lançarem a campanha, muita gente vai achar interessante, vai querer doar também, e sabendo que vocês estão estudando medicina, não é teoria, né? Ou que estão envolvidos nessa questão, vão fazer diversas perguntas. E a ideia, eu acho, dessa capacitação é justamente mostrar isso. Então, os criadores são orientados a usar uma linguagem própria para cada doador, então, uma linguagem coloquial para se fazer entender, tá? E ter uma habilidade e sensibilidade para obter informações, não somente em conhecimentos técnicos, né? Um bom triador consegue perceber variação no tom de voz, alguns detalhes que podem sugerir que o candidato está mentindo. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
E aí ele pode identificar, então, algumas coisas que excluiriam o possível doador. Eu vou falar mais dessa questão de critérios de inaptidão, mas na frente, vamos passar isso aqui, porque eu tenho um lugar, uma coisa melhor para fazer, para falar. Eu acho que dessa apresentação aqui já tá? Eu não vou me demorar aqui, eu vou lhe mostrar por quê. Então, vamos lá. Vamos sair daqui e mostrar o mapa da mina. Porque eu estou tão despreocupado aqui com o que vocês vão ver, com os slides que eu passei. Porque não importa o que eu falar aqui, se você é estudante de medicina e quer se envolver com questão de sangue, o que você tem que saber é isso aqui. Tá? Portaria 2712 de novembro de 2013. Tá? Redefine o regulamento de procedimentos eleitorais. Então, às vezes, quando a gente está aqui no dia a dia trabalhando, alguém pode olhar e pode achar até chato. O meu trabalho aqui como hemoterapeuta não tem nenhuma graça, porque tudo que eu sei está aqui, tudo que eu preciso saber está aqui. Bom, quantas páginas? 55 páginas. Pronto. Então, se você quer saber, claro, exageros à parte, né? Se você quer saber tudo de hemoterapia, é só ler isso aqui. A questão, a dificuldade vem de operacionalizar isso daqui. Tá? Então, o mapa da mina é isso. A portaria que redefine o regulamento técnico do procedimento hemoterápico, essa 2612 de 2013, ela fala todas aquelas perguntas que você queria saber sobre a hemoterapia, de detalhes, é ela que regula. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada, ela tem parte descritiva, tá? Fala desde a parte de doação, até a parte da transfusão em si. E aqui, ó, só passando rapidamente, a gente já vê. São adotadas medidas contra o momento de seleção de candidatos contra uma doação. As seguintes medidas e critérios estabelecidos nesse regulamento. Então, a frequência máxima, tudo isso está descrito aqui. Tá? A frequência máxima admitida de 4 doações anuais para homens e 3 para mulheres. Bom, já vou selecionar aqui, grifar. Quantas vezes já fizeram essa pergunta? Bem, para mim já fizeram 1 milhão de vezes. Tá? E o intervalo mínimo é de 2 meses para homens, 2 meses para homens e 3 meses para mulheres. Se for cada homem doar de 2 em 2 meses, vai dar 6 doações no ano, mas não pode. O máximo é 4. Então, na verdade, o mapa da mina é essa. Eu poderia simplesmente não dar aula e dizer, leia isso aqui. Tá? Ela tem um anexo no final, e todas as questões que vão me perguntar, é só você abrir esse anexo aqui, e vai ter também. Tá? Os detalhes, exatamente de cada coisa, que é proibido, por quanto tempo, na verdade, só no dia a dia, quem está lá olhando é quem vai se preocupar e quem vai decorar. Hematologista, médico geral, não precisa saber de detalhes. Você tendo isso aqui, uma amiga sua colocou piercing. Vamos ver. Ctrl F, não é isso? Fine. Já coloquei aqui o início do piercing. Next. Rapaz. Pronto. Piercing, tatuagem, maquiagem definitiva. 6 meses após realização, você fica inapto. 12 meses se não houver condição de avaliação do procedimento realizado. Que é a maioria dos casos, né? Se a cavidade oral ou região genital, devido ao risco permanente de infecção, a inaptidão também é sempre 2 meses. Então, a maioria das vezes, a maioria dos serviços, isso é adaptado e acaba sendo piercing, tatuagem definitiva, inaptidão por 12 meses. Isso é o mínimo, tá? Que na verdade é o que todo mundo usa, com muito poucas alterações, mas que cada hemocentro tem a sua autonomia de modificar, de certa forma, isso aqui, desde que não seja menos restritivo do que isso. Ele pode ser mais restritivo do que isso. Por exemplo, o hemocentro pode decidir que, de repente, não é 12 meses, é 1 ano e meio. Bom,
Ele decide que é dessa forma, então fica dessa forma. Mas menos do que isso ele não pode, não tem autonomia para isso. Né? E várias coisas. Um amigo meu me perguntou, estou tomando finasterida, posso doar? Medicamentos teratogênicos, sabia que na teoria teratogênica ele altera, né, a questões hormonais. Então, na verdade, um mês após a interrupção do medicamento, pode. Enquanto estiver tomando, não é permitido tomar finasterida. Para a gente brincar aqui um pouquinho, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Por enquanto, nenhuma pergunta, professor. Pode continuar. Se não tem nenhuma pergunta, o moderador tem que fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, então. Eu queria saber dessas contraindicações todas que o senhor falou, eu queria saber quais são as mais importantes a gente saber e levar daqui para informar mesmo para a população, quais são as que são mais perguntadas no dia a dia do senhor como profissional, o que a gente realmente deve saber, assim, de forma, sem dúvidas, assim, para saber informar de cabeça mesmo para a população. Certo. Então, você fez uma pergunta que é impossível de estar aqui no negócio. Então, quais são os 10 mais, digamos assim? É o mais frequente. Deixa eu ver se eu notei. Não está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Então, os 10 mais são esses aqui. E não são 10 mais, tá? Na verdade, é bastante coisa. Aqui. Então, principais causas de inaptidão. Doenças, na verdade, qualquer doença crônica, debilitante, contraindica, tá? Os medicamentos, não tem nenhum que a gente fale, assim, que seja muito prevalente a ponto de vocês decorarem. Deixa eu pensar aqui alguma coisa. Por exemplo, AS. AS não contraindica a doação, só precisa ser informado, porque o concentrado de plaquetas advindo daquela transfusão, ele não vai poder ser usado. Vai poder usar concentrado de hemácia, vai poder usar o plasma, mas o concentrado de plaquetas não. Tá? Lembrar que o AS tem a função plaquetária, não sei exatamente qual é o público-alvo que faz isso, então vamos reforçar essa questão. Tá? Vacina também, muito questionada. Vacina, rapaz, olha, realmente teria que vir aqui. Tá? Então, principais vacinas, então a gente tem aqui, para dar uma decorada. A maioria, 4 semanas de inaptidão, tá? Inclusive as vivas atenuadas, como polio, ele entra com 4 semanas apenas, tá? BCG, rubéola, e outra vacina produzida a partir de microorganismos atenuados contra infecção, não relacionada assim, poderemos receber o tempo de aptidão de 4 semanas. Pois é isso, vamos voltar aqui e ver se tem mais alguma coisa. Intervalo entre doações, já falei, né? Então, intervalo mínimo é de 3 meses para a mulher e 2 meses para o homem, mas que o homem só pode doar 4 vezes no ano e mulher só 3 vezes no ano. Gestantes, claro, não podem doar. Puérpera, até 3 meses após o parto, depois de 3 meses, podem doar. Ao mesmo tempo de repouso que tem que ter após o abortamento. Tá? Profissão é mais questão de não ter repousado, questão mais de ordem prática. Tá? Inclusive existe lei que, isso é uma coisa interessante também, vocês saberem, que pela CLT, ou seja, a lei que regula o trabalhador geral, e tem reflexo nas outras leis também, o trabalhador público e militar, então o doador ele tem direito, por lei, dispensa do trabalho naquele dia. Tá? Mas embora ele possa doar o homem 4 vezes por ano, a dispensa garantida pela CLT é só de 1 vez por ano. Então, que ele doe e quiser doar sábado, domingo, ok. Mas, pelo menos 1 vez por ano, ele tem garantia de que ele pode doar e se afastar. Recomendo que avise o chefe antes, para não dar problema. Né? Ok. Vamos ver aqui. Mais malária não é uma coisa muito prevalente aqui para a gente, tá?
aqui, pelo menos no Natal, não sei se tem alguém na área com prevalência aumentada de malária. Álcool, também pergunto muito. Para chegar bêbado lá, não pode. Tá? Histórias de alcoolismo crônico, ou seja, alcoólatra também não pode. E mesmo que não seja alcoólatra, tem que passar pelo menos 12 horas sem doação. Certo? Fez uma farrinha à noite, não tomou uma cervejinha, espera para doar pelo menos à tarde. Perda de peso, perda de 10% de peso nos 3 meses. Isso aqui vale para muita coisa. Você tem estudando medicina, é só declarar isso aqui. Isso, 10% de peso nos últimos 3 meses é critério para perda de peso geral. Se o professor vai lhe perguntar, teve febre? Perdeu peso? Não, ele perdeu 1 quilo de ontem para hoje. Não, não vale. Perdeu peso, quando o seu professor perguntar, ele está perguntando se ele perdeu 10% de peso nos últimos 3 meses. Claro, se ele perdeu 10% de peso da última semana, vale, né? Cirurgias, tem a tabelinha lá, né? A gente viu. E situações de riscos aumentados, isso aí depende. Isso aí que vem aquelas perguntas mais capciosas da hora da triagem. Recomendo a todo mundo que fale a verdade, tá? Não tem. Não faz nenhum sentido mentir nessa hora. Tá? Lembrar que após, para evitar problemas mais sérios, após a triagem, mesmo sem comunicar ao doador, se o criador achar que o doador está mentindo, ela pode descartar bolsas, os mecanismos próprios para isso. De forma mais interessante ainda, essa é boa, um próprio doador pode se auto-excluir. Então, tem uma fichinha de auto-exclusão. Deixa eu ver se eu acho essa fichinha de auto-exclusão. Não tem a fichinha de auto-exclusão. O que é isso? Está aqui, fichinha de auto-exclusão. Você está seguro de suas respostas durante a entrevista? Várias coisas aqui, não estou seguro. Você, na saída, coloca isso numa caixinha, ninguém vê sua resposta, e aí sua bolsa é excluída. Por quê? Vai uma galera lá doar. Todo mundo, vai sua mãe, seu pai. Você entra na entrevista. Sai, não pude doar. Pergunta difícil, né? Por quê? Imediata. Até falta de educação, mas vem de imediato. Por que você não pôde doar? Você pode inventar uma desculpa, né? Até porque doar sem necessidade gera um custo e dói um pouquinho. É uma opção dizer que é porque ingeriu bebida alcoólica. Você pode conversar com o próprio tirador e inventar uma desculpa junto com ele. Normalmente o pessoal é gente boa e ajuda. Dizer, olha, infelizmente, realmente, ontem eu fui para uma farra pesada, tinha uma galera mais animada e eu não vou complementar a frase porque eu não conheço as pessoas que estão assistindo a aula. Então, inventa uma desculpa qualquer. Outra opção, ficou com vergonha de dizer isso, sai da sala, doa, normal, escreve um não aqui. Não consegui. Sua bolsa vai ser descartada, você não vai fazer mal a ninguém e ninguém vai saber que você não foi apto para a doação de sangue. Tá? Isso aqui é bem importante. E para finalizar, então, eu vejo que a hora realmente já chegou. Professor, tem mais 2 perguntas aqui. Ótimo, muito bom. Pode perguntar. Pronto, primeiro foi a Lívia. Eu vou abrir o microfone dela, ela vai falar, tá bom? Só um instante. Pode falar, Lívia. Boa noite, gente. Boa noite, Dr. Rodolfo. A minha pergunta ela envolve um pouco essa questão da autoexclusão, assim. O que eu já tive contato com algumas pessoas que queriam doar, às vezes no impulso de ser um doador de sangue ou de ter um familiar que precisa da... Estou juntando. Ou às vezes por um familiar que precisa de uma doação urgente, a pessoa acaba omitindo certas informações na entrevista. Como, por exemplo, tatuagens, ou até os piercings, ou até a vida sexual de cada um. No caso, se isso passar, tem algum procedimento específico que dá para ser feito para filtrar essa bolsa, para tirar ela da doação ou não?
Os mecanismos são esses mesmos, tá? Mesmo que que a resposta do doador, do possível doador, seja tudo ok, mas se o triador perceber que aquela pessoa não está falando a verdade, ele pode deixar aquela doação marcada para que a pessoa vai, para não causar desconforto, dizer que você está mentindo, não é assim. Não, tudo bem, a pessoa vai doar o sangue e aquela bolsa vai ser descartada. De forma mais interessante ainda, o que eu acho, é quando a própria pessoa sabe disso, por alguma razão acha que precisa mesmo doar, infelizmente para mostrar para alguém que doou, né, que não foi excluído, que não está escondendo nada, e no final usa esse outro mecanismo. Então, quando ela coloca o não aqui, né, nessa ficha, não sei se vocês conseguem ler, mas diz, sim, eu fui sincero nas minhas respostas, e meu sangue pode ser usado para transfusão em pacientes. E no final diz, não, nem todas as minhas respostas foram sinceras. Você marcar aqui o não, isso aí ninguém vai saber da sua resposta, ninguém que eu digo, claro, ninguém de fora, ninguém externo. Se você marcar aqui o não, aquela sua bolsa vai ser automaticamente descartada. Esses são os últimos mecanismos ali, o mecanismo final da pessoa para desistir. Durante a entrevista pode desistir e dizer que não, inventar uma desculpa. Mas o último mecanismo aqui, como o pedido à sinceridade, né? Tem essa fichinha aqui que eu acho uma saída interessante. Ela é usada com uma certa frequência, maior do que a gente pode imaginar. Ok, obrigada, professor. Temos outra pergunta também, professor, agora. Tá? É da Thaís, também do Comitê Unimar. Vou abrir o microfone dela para falar. Oi, estão me ouvindo? Estou ouvindo agora. Então tá bom. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, professor. A sua palestra está sendo muito válida para nós. E a minha dúvida é a seguinte: quando a gente foi doar sangue, me mostrei foi no internato, por exemplo, o Centro-Oeste, estado do Tocantins, assim, por exemplo, não poderiam estar doando sangue. Aí eu queria saber como que funciona a doação de sangue dentro dessa própria região, dentro dos próprios estados endêmicos, ou se são outros estados que fornecem bolsas de sangue. Cortou bastante, pelo que eu pude entender, você estava perguntando algo sobre questões epidemiológicas e doação de pessoas provenientes do Centro-Oeste, Tocantins, tá? Existem, se for essa pergunta, eu acho que fica um pouco difícil falar especificamente, porque é uma região específica, né, de vocês lá. Então, existem boletins de hemovigilância, tá? A rede de doação também é integrada. Então, quando se detecta que determinada região está tendo um surto, nessa região, imagino algo acerca de febre amarela ou até malária, então aquela região, por algum tempo, ela passa a ser um pouco limitada em termos de doação, tá? Questões mais complexas, aí fica um pouco difícil da gente discutir aqui, seria até de outros países, tá? Então, o uso da vaca louca foi uma dor de cabeça enorme para quem fazia triagem de sangue, porque diversos países, o foco principal foi, na época, não sei se vocês lembram, estou ficando velho, mas mais recentemente, para mim recentemente, teve um surto de vaca louca na Inglaterra, no Reino Unido, e diversos países ficaram em alerta e a gente deixou de aceitar doações tanto de pessoas que moravam lá ou de pessoas que viajaram por lá, né? Então isso foi bem complicado de lidar. Obrigada, professor. Tinha mais uma mão levantada aqui, se eu não me engano, era a Ana Eram duas, Elisa. né, Daniel? Isso, mas aí uma terceira pessoa ainda levantou a mãozinha aqui.
Eu vou Ó, abrir o microfone dela para perguntar. Ana Elisa, tá? Pode falar, Ana. tá, ok. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu queria saber, por exemplo, se alguém tem uma DST, mas ela não tem certeza disso, ou não sabe, não tem ciência disso, e fala que não tem nada. E aí na bolsa de sangue é feito os exames, né? E aí essa bolsa é descartada e chega a mensagem para a pessoa por correio, é isso? É isso, Eles é uma fazem todos os pergunta exames? extremamente válida, tá? Não necessariamente DST, né? Vamos usar o termo agora, doenças infecciosas transmitidas pelo sangue, tá? Porque, por exemplo, hepatite C é rara a transmissão via sexual, é mais por sangue. Então, assim, como é relacionado mais ao sangue, seria mais isso. Então, os testes são feitos para hepatite B, hepatite C, HTLV, HIV, VDRL, que é para sífilis, e sorologia para chagas, na maioria dos casos. Avaliação de malária em zonas endêmicas. Tá? Com relação, então, quando isso é positivo, então a pessoa vai lá sem saber, né, absolutamente, e isso acontece com frequência relativamente grande, tá? De que a pessoa absolutamente não sabe que tem hepatite e vai doar e de repente foi detectado no teste. Então, ele é contactado, tá, para voltar ao hemocentro de forma discreta. A carta não é para dar o resultado do exame, na maioria das vezes. Isso varia, hemocentro, mas a recomendação geral é que não se dê, é que ele seja chamado de volta ao hemocentro. E no hemocentro existem pessoas, de forma, você vê como é interessante, existem pessoas especificamente para isso. Tá? É uma abordagem bem específica de dizer que o exame foi positivo. Uma coisa importante acerca desse exame positivo é que os testes, vocês, se são estudantes de medicina, já devem ter passado por isso, em questão de especificidade e sensibilidade. Então, os testes realizados para a triagem de sangue, eles são os testes mais sensíveis disponíveis. O que acontece, o que resulta que a chance desse sangue ser positivo e acabar sendo um falso positivo é maior do que os testes gerais. Então, se você conhecer alguém que chegou para você e falou isso, o primeiro ponto é, se tranquilize, porque muitas vezes está errado. Muitas vezes não é que... É bom usar o termo está errado. Muitas vezes é um falso positivo. Faz parte, porque esses testes realizados pela doação são extremamente sensíveis. E aí, precisa repetir um laboratório normal, esse exame, e confirmá-lo, então, você vai seguir a questão do tratamento. Isso é feito de forma realmente bem discreta. Mais alguém? Professor, tem mais duas perguntas aqui, tá? Vou abrir mais uma vez a Lívia, Ótimo. quer perguntar, vou abrir o microfone dela. Pode falar, Lívia. Então, eu queria só acrescentar na pergunta da Ana, ela perguntou em relação a DSTs e tal, né? E atualmente a gente sabe que tem um número muito crescente do HPV não diagnosticado, né? E ele não é feita uma sorologia para o HPV, no caso, né? Aí eu queria saber quais são as consequências do caso de uma pessoa com HPV doar, mesmo não sabendo que tem, as consequências para o paciente que vai receber essa hemotransfusão. E de outras DSTs também que não são testadas e não são conhecidas pelo paciente. Certo. Aí a gente... São duas coisas. Uma coisa, o HPV, que é uma coisa prevalente e real no nosso dia, né? No nosso dia a dia. E com relação ao HPV, ele em si não tem transmissão hematogênica, então ele em si não contraindica a doação, tá? Por ele mesmo. A questão é que a pessoa que tem HPV, ou seja, sabe que tem HPV, ele tem uma tendência maior a se contaminar com outros germes que, esses sim, podem causar transmissão. Por exemplo, pessoa que tem HPV
tem uma incidência maior, estatística, de aumento também de incidência de VDRL positivo, de sífilis, por exemplo. Então, havendo a positividade para o HPV, realmente, sabendo, se o doador sabe disso, e manifesta, ele vai ser excluído até que haja tratamento, até que o tratamento seja realizado. Tá? Mas ele em si não vai ser transmitido, é só o cuidado para que não exista transmissão de outro germe nesse índice. Exatamente, se a pessoa não sabe, aí a gente já entra numa questão muito incerta, né? Se a pessoa não sabe e não existe teste para detecção, vai ter realmente que focalizar nesses outros testes que realmente visualizam a transmissão de doenças mais sérias. Ou, com relação a outra pergunta, que seria, então, de doenças ainda que a gente não sabe, que não tem testes ainda, isso é um questionamento muito válido e existe o tempo todo uma vigilância acerca disso, exatamente por causa do HIV e também por causa do HCV, né? O diagnóstico, teste, a disponibilidade de teste e diagnóstico de HIV e HCV na história da doença transfusional foi tardio, né? Quando foi percebido que existia um vírus causador de hepatite transmitido pelo sangue, já tinha um monte de gente recebendo sangue. Então, por isso, esse é um dos fatores pelo qual você só deve transfundir uma pessoa quando tiver certeza de que aquilo é realmente necessário. Não adianta ficar neurótico também achando que ele vai pegar uma infecção em cada esquina. Não dá. Mas é possível que mais para frente surja um vírus que não havia sido detectado e que está sendo hoje transmitido por sangue. É possível, é uma questão teórica possível. Mas não é uma frutífera discussão. E recentemente, você pode ter visto até na mídia geral, né, de jornalismo, especialmente sensacionalista, a associação de transfusão com um suposto vírus da fadiga crônica. Não existe não sei nem se dá para chamar isso de doença, chama de prevalentes países mais desenvolvidos, né? Estamos falando da fadiga crônica. Então, a pessoa tem fadiga crônica, tem fraqueza o tempo todo, se investiga tudo, não é nada. Então, a doença dela é fadiga crônica. E algum louco associou isso a um vírus. E aí disse que isso poderia ser transmitido por transfusão de sangue. Imagine o transtorno enorme que isso causou. E hoje em dia, graças a Deus, está abolida essa questão. Mas existe vigilância constante acerca disso, mas não se pode, infelizmente, se ter certeza de que não esteja acontecendo isso. Ok? Professor, tem mais uma pergunta aqui do Rafael. Vou abrir novamente o microfone dele, tá bom? Tá ok. Pode falar, Rafael. Professor, o senhor citou sobre o procedimento que acontece quando uma pessoa tem sorologia positiva para alguma das doenças quando faz a doação. Entretanto, gostaria de saber, o senhor tem informação sobre a conduta, por exemplo, a pessoa é confirmada mesmo pelo hemocentro que tem a doença. Se o próprio hemocentro encaminha para serviço de apoio, se acaso seja necessário ou não? Eu fui questionado sobre isso durante a nossa campanha. Normalmente, o próprio hemocentro encaminha. Infelizmente, a maioria dos hemocentros não tem um local de referência específico. O que eu quero dizer quanto a isso? Foi detectado positividade de anticorpos contra HCV, ou seja, provavelmente o doador tem hepatite C, né? E aí ele foi chamado, foi orientado, explicado que o nosso teste é muito sensível e que pode ser que esse teste não seja positivo. De qualquer forma, nós vamos repetir esse exame. Normalmente é feito isso, repetido na própria unidade do exame. Então, foi repetido e foi positivo, né, na mesma unidade. Também ainda com teste altamente sensível. Tá? Ok, então, na nossa unidade, isso está repetido e confirmado. Na maioria das vezes, ele é feito um encaminhamento médico comum, explicando a situação e mandando esse paciente, por exemplo, o HCV, ou para um gastro, ou para um infectologista. Mas o que é que acontece? Se o paciente do SUS, a maioria da população brasileira,
ele vai normal para a fila do SUS e comprar, né, o seu gasto ou o seu infecto. E o paciente de plano de saúde vai atrás do seu gasto ou infecto específico. Não tem o gasto infecto do banco de sangue para cuidar disso aí. Eu acho que é um caminho válido. Eu acho que também já detectou, já fez o direcionamento inicial, já explicou que pode ser negativo. Eu acho que é uma questão válida. O que é importante que a gente precisa ressaltar para todo mundo é que algumas pessoas, isso é terrível, usam o sistema de doação de sangue para fazer teste de HIV ou de qualquer coisa, para saber se está limpo, né? Essa é terrível, né? O cara faz uma farra, né, não se previne e vai lá no outro dia dizendo, né, que quer doar sangue, tá? Então, na verdade, não quer doar sangue, ele só quer saber. Devido a uma janela imunológica, é possível que o teste seja negativo, que ele doe esse sangue para uma pessoa e que acabe contaminando a pessoa. É o pior dos cenários. Vários lugares, né, vários bancos de sangue, inclusive, deixam apostos mensagens dizendo que não faça isso. Se você quiser fazer o teste, faça o teste. Tem fornecendo o teste. Lá em Ribeirão Preto, que é onde eu fiz a residência médica, né, lá tem um centro muito grande, toda vez que você liga, ele fica com a mensagem, doe sangue, doe vida, aquela coisa toda, e disse, olha, mas se você quiser só fazer teste, tem um centro só para fazer teste, você procura de tal hora para tal hora, tal hora, tal hora, resumindo, não doe sangue para isso. Ele incentiva a pessoa a doar sangue, mas termina dizendo, se você só quer fazer o exame, vá para tal canto, você só vai fazer o exame. Está resolvido. Pronto, professor. Então, por enquanto, não temos mais perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, essa é a chance. Então, Certo. pode levantar a mão ou fazer a pergunta mesmo escrita, que eu leio aqui. Deixa eu só passar o vídeo, então, enquanto alguém Ah, pensa. sim, tá ótimo. Então, tem um videozinho para finalizar, para revisar o processo em si da doação, tá? É um vídeo rápido, a doação é rápida mesmo, tá? Na verdade, a doação deve... Então, aqui, né, falar a verdade para vocês, aqui não é uma doação de sangue mesmo, é uma simulação de um paciente que vai fazer sangria, tá? Algumas doenças, no caso desse paciente, não aparece o rosto dele, então eu posso dizer, esse paciente, ele tem uma polissemia vera, uma doença hematológica, que um tratamento específico é a sangria. Então, é funcionado uma veia, uma veia especificamente, preferencialmente a veia cubital, tá? É realmente preferência uma veia calibrosa, para que o sangue flua rapidamente, tá? Existe uma divisória aqui que vocês vão ver, tá? No qual o sangue deve ir primeiramente para a coleta de sangue, para exames. Isso faz com que esse primeiro sangue ele tenha uma chance maior de ser contaminado por bactérias, igual ao primeiro jato da urina. Se vocês já estudaram a questão de coleta de urocultura, então o primeiro jato da urina ele é mais contaminado. O primeiro jato de sangue ele também é mais contaminado, então ele é usado para a coleta de exames, e esses exames justamente para fazer sorologia, para então, depois é que ele vai para a bolsa mesmo, tá? Então aqui é a simulação dela colhendo então o exame, tá? Então, a outra parte do sangue vai aqui para essa máquina, ela é uma balança específica para isso, e ela vai medindo o peso, que vai entrando e ao mesmo tempo homogeneizando, e medindo baseado no peso, não sei se você consegue ler, 17 ml, aqui ele calcula o volume, tá? O volume de doação de sangue que se espera doar é um volume em torno de 450 a 500 ml por doação. Todas essas questões de número que eu sei, tá? As pessoas adoram perguntar, eu sei, eu digo isso porque me perguntam as coisas mais doidas. Deixa eu ver o que mais. Tem perguntas loucuras, e aí, quanto tempo eu não posso doar? Putz, aí fica difícil, né? Aí você tem que vir aqui e olhar mesmo, não adianta ficar quebrando a cabeça com isso. Eu acho que de tudo da aula, assim, resumo geral, para finalizar. Primeiro, importância demais, não tem o que se discutir, por enquanto não se produz sangue artificial. Segundo, lê essa portaria aqui, que aí você vai saber tudo de hemoterapia.
Qualquer dúvida, faz um Ctrl F aqui e você vai encontrar, principalmente nesses anexos aqui, as principais dúvidas que vão me perguntar acerca do tema. Ok? Surgiu mais alguma dúvida nesse intervalo? Não, por enquanto não surgiu nenhuma dúvida, mas a gente tem um tempinho ainda para explicar sobre a capacitação mesmo, que agora eu vou falar com outra colega nossa aqui da FMSA. E se surgir alguma dúvida no decorrer dessa explicação, a gente passa o microfone para o senhor. Pode ser? Pode ser. Tá Eu bom? vou, eu vou finalizando aqui umas coisas e lhe aviso. Eu tenho como clicar em você e falar com mensagem também, né? Isso, eu vou deixar o microfone do senhor aberto e aí o senhor vai, se quiser se manifestar, é só ativar novamente o microfone. Tá ok? Tá, ok. Eu vou juntando minhas coisas que minha esposa está me esperando pro dia dos namorados, senão hoje eu levo puxão de orelha. Tá ótimo, professor. Tá, Muito obrigado mais uma tá. vez. Agradeço muito a participação aqui. Bom, a gente vai só finalizar agora falando um pouquinho sobre a nossa campanha online. Então, é até interessante se o senhor puder ficar para poder entender um pouco mais o que a gente vai fazer na prática mesmo, tá? Agradeço mais uma vez a sua participação aqui na nossa reunião. Foi muito significativa, com certeza. Esse tipo de coisa a gente está tentando fazer cada vez mais aqui na IF, né? Nós já tivemos um professor aqui da UFRN que colaborou com uma aula, que foi a doutora Isabela, da Cardio, né? Ela deu uma aula de hipertensão arterial sistêmica, que teve agora em maio, o Dia Mundial da Hipertensão Arterial Sistêmica. E nós tivemos uma reunião com ela e foi muito produtiva também. O pessoal gostou bastante, porque nós tivemos a oportunidade de realmente fazer algo bem dinâmico e que pudesse realmente tirar as dúvidas que o pessoal tinha em relação à hipertensão, certo? Então agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a capacitação mesmo, sobre a campanha online, perdão. Vou mostrar uns slides aqui para vocês. Só um instante. Bom, nós já tivemos a sessão de perguntas e agora eu vou falar um pouquinho sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, né, que é o dia 14 agora de junho, né, ele foi estabelecido pela OMS, é comemorado já há algum tempo aí, tá certo? Desde 2004. E o tema deste ano, do Dia Mundial do Doador de Sangue, é relacionado à doação de sangue com a questão da mortalidade materna. Então é algo bem interessante porque são dois temas bem atuais de saúde pública, né, tanto a doação de sangue quanto a mortalidade materna, que é uma das metas de desenvolvimento do milênio, para quem é do SCOFE aí já sabe como a gente fala bastante sobre isso. Então, nós temos então o Dia Mundial do Doador de Sangue abordando justamente essa questão da prevenção da mortalidade materna relacionando à doação de sangue. Então, o estímulo desse ano é doe sangue para proteger as pessoas, né, que realmente dão vida, digamos assim, né? Então, que são as mães. E esse é o tema da campanha desse ano, promovida pela Organização Mundial de Saúde e pela OMS, tá ok? Bom, mas, de certa forma, o que a gente vai fazer não tem muito a ver especificamente com esse tema. Na verdade, a nossa abordagem ela é muito mais genérica em relação à doação de sangue. E eu queria convidar agora a Lívia, do Comitê Unimar, que, na verdade, para explicar novamente que não estava no início da reunião, essa campanha, na verdade, não foi. Ela foi totalmente bolada, foi totalmente criada e sugerida a mim pelo Comitê Unimar, que eles que vieram, falaram comigo sobre a ideia, disseram que queriam fazer uma campanha assim, queriam estimular a FMSA Brasil a aderir a essa causa. Né? Eles já fizeram campanhas também presenciais no comitê deles sobre doação de sangue. Recentemente eles tiveram uma bem bacana. Ela pode até falar um pouquinho sobre como foi a campanha. E eles que me procuraram e vieram para sugerir essa ideia de campanha, que realmente é algo bem bacana, bem criativo, como vocês vão saber agora pela Lívia. Então vou agora passar o microfone para ela. Ela vai explicar um pouquinho sobre como é a ideia para a campanha online que a gente vai fazer. Tá ok, Lívia? Pode falar. Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, queria agradecer ao comitê também, o Unimar, que tem bastante gente aí online me escutando. E, bom, essa ideia da doação de sangue surgiu a partir do Túlio, na verdade, né, que é como alguns conhecem por Tesouro, ele que foi o idealizador da campanha. A gente estava tentando bolar uma campanha comum sobre doação de sangue, mas que tivesse um impacto diferente. E aí surgiu essa ideia de atuar através das redes sociais, que é um meio que está sendo muito visto ultimamente pela população e muito bem aderido, né? As campanhas pela rede social aparentemente têm maior adesão da população. E a ideia do Túlio foi a seguinte, eu não sei se todo mundo que está aqui presente já viu alguma vez
aqueles vídeos de desafio, né? Então surgiram vários vídeos desafiando a tomar 1 litro de cerveja, desafiando a fazer outras coisas diferentes, e aí a pessoa que cumpria o desafio desafiava mais algumas pessoas. Então, a partir desse contexto, a gente tentou, o Túlio deu a ideia de tornar isso, virar isso para doação de sangue. Então, por que não doar o sangue e desafiar alguém a doar? Certo, assim, a gente imaginou que teria um impacto muito legal para o pessoal e principalmente para a IF, porque como que a gente iria abranger toda a IFMSA Brasil? Então, dessa forma, assim, a gente espera que vários coordenadores locais participem, né, e desafiem, não só coordenadores locais, mas seus familiares, seus amigos, gente que nunca doou. Eu levei a Thaís, que está presente, foi a primeira doação dela no Hemocentro, ela morreu de medo, mas a gente estava junto com ela. Tenho outra amiga que vou levar também para doar. Então, a intenção é essa, é ficar estimulando mesmo as pessoas a doar de uma forma mais interativa, tirando o lado sério um pouco da coisa e levando para uma forma mais interativa com a população. Então, o Dani deu a ideia da gente lançar essa ideia amanhã, né, por causa do Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, amanhã não, perdão, dia 14, né, e aí a gente vai manter a semana inteira de desafio, mas nada impede que isso continue, né, dependendo da disseminação da campanha, que as pessoas continuem se desafiando e que isso vá à frente mesmo, que é a nossa intenção. Como o professor estava explicando, tem bastante gente que não pode doar por causa de peso, porque toma algum tipo de medicamento e tal. Então, nós pensamos em uma ideia, nós pensamos em uma forma da pessoa ainda participar da campanha sem fazer a doação de sangue. Então, quem não puder doar, nós propomos de fazer uma doação de alimento ou de agasalho para a campanha mais próxima que tiver de vocês. Por essa época do ano, tem várias espalhadas pelas cidades, né? Então, nós pensamos nisso, da pessoa ainda participar e, mesmo assim, fazer uma postagem no Facebook explicando, né, não pude doar, mas estou doando tal alimento para tal instituição e pode desafiar mais pessoas, né? E aí nós pensamos em 4 pessoas para serem desafiados, né, para a gente conseguir fazer uma árvore bem legal dessa campanha. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Nós fizemos uma campanha presencial nesse fim de semana. Nós ficamos no shopping aqui de Marília, no Shopping Aquários. E foi uma campanha um pouco mais simples, assim, focada mais em panfletagem mesmo. E a gente teve uma abordagem bem legal. Nós conseguimos distribuir em média de uns 1.000 panfletos. As pessoas perguntaram bastante coisas para os alunos, foi bem produtivo no meu ponto de vista, assim. E é isso. Eu queria ver se o Túlio está presente, não sei se ele quer falar alguma coisa sobre a campanha, que foi ideia dele, inclusive. Vou abrir aqui o áudio dele, então. Aliás, ele tá offline, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo, se ele consegue falar alguma coisa. Aqui pra mim tá aparecendo offline. Vamos ver se ele consegue ficar online daqui para o final da reunião e ele fala alguma coisa, tá? Certo, você quer acrescentar alguma coisa, Dani? Vou Fica à falar mais alguma coisa, pessoal. É isso mesmo que a Lívia falou. Assim, mais uma vez agradeço a ela pela proatividade, pelo pessoal todo do comitê, que foi muito proativo mesmo, procurou, muito interessado. E é isso que eu reforço para vocês, para a FMSA Brasil como um todo. Sempre que vocês tiverem alguma ideia, podem vir falar com a gente da Diretoria Nacional. A gente quer ajudar, a gente quer realmente fazer campanhas em parceria com vocês, né? Como eu sempre falei para todo mundo. Foi isso que ela falou, então sintam-se à vontade para desafiar todo mundo que vocês sentirem que pode participar da campanha, né? Assim, a ideia é realmente que seja algo disseminado pelo Facebook, que possa ser viralizado mesmo. E importante é desafiar não só pessoas da IF, mas pessoas que também não são da IF. Então, família, amigos, pessoas que vocês conhecem de modo geral, fiquem à vontade para estender essa campanha além dos muros da FMSA Brasil. Tá? É importante que vocês incluam qualquer pessoa mesmo, para mostrar que qualquer pessoa pode doar sangue, claro, dentro das devidas indicações, né, sem nenhuma restrição, mas o importante é a gente disseminar essa ideia, e se a pessoa não puder doar sangue por algum motivo, ela pode, como a Lívia falou, explicou, doar 1 quilo de alimento, ou então algum agasalho,
para uma instituição, né, ou então para alguma campanha que esteja ocorrendo naquele período. Outra coisa importante é que dessa vez a gente optou por não gerar certificados pela campanha, né? Primeiro que vai ser uma campanha grande, a gente espera que seja algo bem promovido, bem divulgado, é algo que todo mundo pode fazer, super simples, né? Todo mundo tem Facebook, pode postar um vídeo lá bem rápido, doando sangue, é uma coisa bem bacana, inclusive. E como é uma campanha grande, que vai ter pessoas de vários locais e não tem como eu ter um controle exato de quem está fazendo ou não, a gente optou por não dar certificados e também por uma questão ideológica, né, filosófica mesmo, de que doar sangue é um ato de solidariedade, um ato de generosidade, e que a repercussão não vai ser um certificado, na verdade seria até uma maneira de subestimar a doação de sangue, achando que um certificado iria pagar o seu ato, iria, né, assim, lhe gratificar por algum motivo. Eu não acho que a gente tenha que pensar assim, mas eu acho que ideologicamente a gente tem que doar sangue de forma voluntária, de forma solidária mesmo, sem precisar de um pagamento ou sem precisar de uma retribuição, tá? Então, o ideal mesmo é a gente fazer isso sem precisar ganhar um certificado, e eu espero que vocês compreendam, porque na verdade todos estamos aqui na IF, né, não para ganhar certificado, não para ter isso, mas simplesmente para poder divulgar nossas causas e divulgar as ações de saúde que a gente tem, que são muito legais, tá? Vou passar o microfone agora para a Thaís, eu acho que ela vai querer complementar alguma coisa. A Thaís também é do Comitê Unimar, como a Lívia. Vou dar a voz aqui para ela agora. Oi, pessoal. Só para complementar um pouquinho o que a Lívia já falou, se vocês estiverem pensando em fazer alguma ação presencial, como por exemplo a panfletagem que a gente fez no shopping, seria interessante vocês também procurarem o Hemocentro da cidade de vocês, porque aqui o nosso Hemocentro acabou abrindo num dia que não era comum, não fazia parte da rotina, justamente por conta da nossa campanha. Então, assim, a gente fez a campanha no sábado e eles acabaram abrindo no domingo, justamente com foco, assim, que a gente estaria incentivando novos doadores e as pessoas estariam indo no domingo. Então, também é uma outra estratégia bem legal. Dani? Pronto, muito obrigado, Thaís, pela contribuição também. Vou abrir o microfone do Túlio para saber se ele quer falar alguma coisa, tá, Túlio? Então, se você quiser complementar alguma coisa. Posso falar? Pode, Tudo me ouvindo? vontade. Que vergonha, gente. Mas é isso aí, sabe? Eu tava conversando com o menino que mora comigo. Aí ele falou disso. Eu falei, nossa, é uma boa a gente levar isso pra IF, sabe? E porque até então eu não tinha doado sangue. Eu sempre falei, nossa, preciso doar sangue, preciso doar sangue. Mas sempre faltava um estímulo, sabe? E eu acho que talvez isso de um desafiando o outro, isso seja um estímulo pra gente. Porque você vai estar cobrando, e eu acho que muitos gostam de fazer bonitinho, sabe, no Facebook. Às vezes isso, de um jeito ou de outro, a pessoa acaba doando e contribuindo para ajudar o outro. Só isso. Obrigado, gente. Dani? Pronto, muito bom, Túlio. Muito obrigado também por sua colaboração. Então, pessoal, assim, o Comitê Unimar, ele está bem empenhado, né? Eles, como eu falei, eles me procuraram, né, e tiveram ideia. E agora a gente depende de todo mundo participar e fazer a campanha acontecer. Vamos todo mundo se unir. Na verdade, assim, a gente vai começar a campanha mesmo no dia 14, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, todo mundo no dia 14 pode já começar a fazer a campanha, pode começar a postar os vídeos. A gente vai postar os nossos vídeos também. Então, podem ficar atentos que a gente vai mobilizar o pessoal, vai mandar por e-mail, vai tentar o máximo possível mostrar para vocês que a campanha está acontecendo. Mas sintam-se à vontade, sintam-se já bem livres mesmo para ir fazendo os vídeos, para ir elaborando já desde agora, né? A gente vai começar a postar os vídeos no dia 14, mas a gente já pode começar a ir doando, já pode começar estimulando mesmo, e nada impede, mais uma vez, que vocês façam campanhas também presenciais, né? Então a gente teve campanhas já muito legais sobre doação de sangue. Muitas pessoas aproveitam essa época de semestre começando, então os calores que estão chegando, os bichos, né, alguns estados chamam assim, e pegam eles para doar sangue, né, levam eles para doar sangue, que é o chamado trote solidário, que é muito feito ultimamente também, recentemente está sendo bastante feito em alguns locais. Então, é uma metodologia legal também, então nada impede que vocês façam campanhas presenciais também ao redor do Brasil com esse tema de doação de sangue, tá?
não só no dia 14, mas indefinidamente, que é um tema que vale a pena ser trabalhado todos os dias. Mas a ideia dessa mobilização é que seja algo pontual para chamar atenção. É uma campanha, né? Por isso é algo que a gente quer fazer de forma pontual para poder despertar a atenção das pessoas para a doação de sangue. Né? E nós, como estudantes de medicina, vamos ter um papel essencial nisso, dando o exemplo, né? Mostrando que a partir de uma ideia que era usada para uma coisa ou outra no Facebook, às vezes até para uma coisa supérflua, como para bebida, por exemplo, acaba sendo usado para algo realmente produtivo e que vai gerar impacto na vida das pessoas, tá? Eu estou só aguardando aqui o Daniel Serafim, do Comitê UFRN, ele vai fazer, e está escrevendo aqui um depoimento bem rápido sobre a campanha que eles tiveram de doação de sangue agora, né, na UFRN, que foi uma campanha bem legal, inclusive, que eles fizeram em parceria com o pessoal de engenharia, né, teve toda uma questão, uma abordagem muito profissional que eles tiveram, e foi muito bacana mesmo. Eu só vou esperar, então, ele escrever aqui, ele me pediu para eu ler para vocês aqui o que ele tem a falar, e para a gente finalizar a reunião, tá bom? Então, só um instante, eu estou esperando ele mandar aqui a mensagem. E só para complementar, lembrando que o número 4, na verdade, de pessoas, a gente escolheu porque, estatisticamente falando, disse que uma bolsa de sangue que uma doação de sangue que a gente faz é capaz de ajudar a beneficiar 4 pessoas. Então, por isso, esse número 4 que a gente escolheu para poder colocar no desafio, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica da campanha mesmo, o porquê dessas coisas, mas o interessante mesmo é vocês pegarem pessoas que vocês acham que vão poder continuar o desafio para poder ser uma corrente mesmo bem efetiva, tá bom? Ah, pessoal, recebi agora então a mensagem do Daniel. Vou ler aqui para vocês o que ele tem a dizer. Ele falou assim: aqui na UFRN, o Comitê Local pôs em prática uma campanha de doação de sangue. Basicamente, o que eu gostaria de falar para vocês e que vocês devem lidar a parte de convencer o pessoal como se estivesse vendendo alguma coisa. Parece estranho, mas não é. Quando você vai vender algo, você deve mostrar algumas coisas. Primeiro, que seu produto é importante, ninguém nunca vai negar que isso é importante, e tentar perguntar o motivo deles nunca terem feito isso. Como o colega mesmo falou, as pessoas não têm motivo para não doar. Só precisa de alguém para convencer. Acho que tem mais alguma coisa para vir aqui ainda de mensagem. Pronto, então foi isso mesmo que ele tinha a dizer. Mais uma contribuição, né, do pessoal da UFRN que fez uma campanha bem legal, como eu falei para vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, pessoal, podem me procurar, ou podem procurar também o pessoal do Comitê Unimar, que está mais envolvido, né? A Lívia, a Thaís e o Túlio, que falaram aqui hoje na reunião também. E nós temos o maior prazer de estar fazendo essa campanha. A gente quer muito que dê certo, então para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Fico muito feliz com a participação de várias pessoas aqui na reunião hoje. É, Agradeço mais uma vez a confiança e a participação de todos aqui. É muito importante para a gente do SCOF e da FMSA Brasil como um todo. Esse tipo de trabalho de discussão, né, de trazer convidados externos para poderem ajudar mesmo no nosso trabalho. E agora vamos todo mundo trabalhar para colocar essa campanha maravilhosa em prática. Conto com a ajuda de vocês e estamos aqui para realmente fazer o dia 14. E não só o dia 14, mas toda a semana da campanha. E indefinidamente mesmo, sempre uma oportunidade boa de doar sangue. Então contamos com a ajuda de vocês. Qualquer dúvida estamos à disposição. E muito obrigado pela presença hoje, pessoal. E boa noite a todos.